a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro, você se conecta com o que ama. Olá, boa noite. Mais um episódio de Histórias de Gramado. Este programa que tem o oferecimento de Lagueto Golden e a partir de hoje também da Claro, esse gigante da telefonia, da internet, da mobilidade da América do Sul e que começa a patrocinar o nosso programa. Muito obrigado a Claro, que, como sempre, sabe investir bem e estar ao lado da comunidade, porque a Claro já patrocina o Festival de Cinema, já patrocina o Gramado Notícias e, a partir de hoje, ela está também com Histórias de Gramado, que é um programa que busca resgatar a história do nosso município através dos personagens que fizeram a história. E com a Claro, você se conecta mais com o que você ama. Bom, o nosso entrevistado de hoje, não é entrevistado, é um bate-papo informal, é alguém que tem uma história muito relacionada, pelo menos a mim, marca bastante, ao Banco do Brasil e ao Centro Esportivo Gramadense. Seja bem-vindo, Gilberto Schaumleffel. Obrigado, Mirão. É um prazer estar aqui conversando, contando algumas histórias que a gente ainda lembra, né? Que já faz tempo. Não, e você tem uma memória privilegiada, assim. Eu ainda, muita coisa ainda eu consigo lembrar bem. Gilberto Schaumleffel, filho do seu Arnildo e da dona? Amélia. Amélia Schaumleffel. Nascido? 11 de fevereiro de 52. Lá na Tapera ou aqui no centro? Nascido aqui, do lado da onde o pai tinha o armazém, na casa do meu avô. Naquela época foi feito, nasci aqui. Chamava a parteira? Ou... eu acho que na época, se não me engano, foi a Dinsman lá, que era que atendia todo mundo nos partos, a avó do falecido Batata, do Teobaldo lá. E os primeiros 4 anos de vida moramos na Tapera, ali onde morava ultimamente o Nelson Caberlon, ali. Aí, em 1956, o pai construiu aqui o Armazém de Secos e Molhados, ali o antigo Armazém São Pedro, que tem muita história, porque tinha o Colégio das Irmãs aqui na frente, a Colégio de Freira, como a gente se diz, e muita gente ia lá comprar bala, fazer lanche. Tem assim, em que ano ele estabeleceu o armazém ali na São Pedro? 1956. Foi o ano que nós viemos morar aqui. Gramado já tinha, final de 54, se emancipado? Sim, tinha se emancipado. Eu, na realidade, sou gramadense no município Taquara, né? Claro. Nascido em Gramado, município Taquara. A gente veio morar aqui. E a gente, quando conta, muita gente não acredita. A Rua São Pedro ali, eu acho que dava para contar as famílias que tinha nas palmas da mão, não tinha muito mais que isso. A gente conhecia todo mundo, né? Era uma comunidade muito unida, muito todo mundo amigo. Tanto tem um episódio que eu sempre conto para todo mundo, que é marcante. O meu pai, sendo da Igreja do Relógio, nós somos da Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, meu pai foi um dos primeiros, se não foi o primeiro festeiro da Igreja de São Pedro, não sendo católico. Olha só. Foi um desafio que o Padre Mané e o cônego Isidoro Bruxel, na época era o Padre Mané,
também participava ali da roda de chimarrão. O pai tinha uma roda de chimarrão de manhã, outra mais perto do meio-dia, onde vinha o pessoal que vinha pegar os filhos no colégio. E aí um dia, eu acho que eles estavam meio em dificuldade para achar um festeiro, os festeiros, que na realidade eram 3, e ele lançou um desafio ali, eu acho que foi o padre, se não me engano, foi o padre Luiz Mané, né? E aí ele criou ali o seu Eugênio aqui, que morava aqui na esquina, o Eugênio Benetti, pai do Pedroca. Ele encarou, e aí ele pegou, tinha o seu Armindo White, que naquela época tinha a junta de alistamento aqui, ele era militar, ele era de Santa Cruz, e desafiou, e meu pai aceitou. Então foram os 3 festeiros que organizaram a festa. Meu pai era evangélico, ele não era nem católico. Aliás, tem um episódio na história de Gramado que o João Leopoldo Lito, que era luterano, sim, ele estava os católicos para escolher o santo padroeiro de Gramado, e ele olhou, tinha 5 Pedros ali, entre os quais o Pedro Benetti. Sim. E ele sugeriu ao grupo, não, tem que ser São Pedro. E por isso que São Pedro é o padroeiro de Gramado, por sugestão de um luterano. Então eu sempre conto isso aí, que aquilo ali foi 2 coisas que me marcou na vida. O pai, naquela época, ser festeiro, numa igreja que existia uma certa rivalidade entre católicos e evangélicos. E outra coisa que me marcou também foi numa festa das Hortênsias, eu não me lembro que ano foi, que deve ter sido 63, acho, que veio aqui o Ademar de Barros, e uma das como é que a gente diz, que uma das que fazia parte do festejo foi uma missa campal aqui na frente da Igreja Católica, onde os 2 pastores e o padre. Dali para frente, as igrejas pararam de ter aquela rivalidade, e toda a comunidade se uniu e todo mundo trabalhava em conjunto, porque existia uma certa rixa na época, sabe? Eu mesmo sentia, porque eu estudava aqui no Colégio das Freiras e era dispensado da aula de religião. Então, na época, a gente aceitava, né? Mas o padre Mané vivia lá no armazém do meu pai. Inclusive, quando veio o Isidoro Brusso para cá, para Gramado, ele comentou lá e tal, e aí a minha mãe, uma noite, organizaram um brodo, sabe o que é um brodo, né? Sim. E aí o padre Isidoro Bruxo foi jantar lá com nós, veio, nós era evangélico, né? E o padre Mané gostava muito do meu pai, eles eram muito amigos, né? Não, o teu pai era um cara muito afável. Eu me lembro que eu ia no colégio ali, eu estudava na época Colégio Estadual de Gramado, hoje Santos Dumont. E quando eu tinha algum dinheirinho, eu ia lá no armazém do teu pai para comprar um pirulito que apitava. Aquilo para mim era o máximo. Era o máximo. E o pessoal diz assim que ele virou muita gurizada para o Inter, né? Na época ele dava balinha, né? Mas tem que ser colorado. O pai sempre foi muito... Até hoje ele é sócio patrimonial, eu herdei o título dele, continuo pagando. Desde 1964 eu tenho carteirinha de sócio no Inter, graças ao meu pai, né? Ele tinha o título patrimonial, né? E aí, esse negócio que ficou, um dia nós achamos tudo de novo, nós fomos festejar o aniversário do meu neto, colorado doente, e aí a gente achou aquilo e eu dei para o Jacó, disse, vai lá no Inter ver o que se tem algum valor isso aqui. Aí disseram, não, só traz a documentação aqui, paga a mensalidade, né? Tem direito a ingresso. Então, quem está usufruindo dos meus ingressos é o Jacó, porque ele está em Porto Alegre, então ele vai todo jogo, não paga nada. É a carteira vermelha que eles chamam, né? Eu tenho uma carteirinha, eu sou gremista por conta de um tio-avô meu, o Ernie Hermann, ali do Hotel Central, né? Conheci. Aqui não tem gerente nem subgerente, aqui tem Ernie Hermann. E ele era sócio do Grêmio desde 54. Eu tenho uma carteirinha dele em couro marrom, muito bem conservada, com todo o ano de 54, paga, né? Sim. Que foi o ano que eles adiantavam mensalidade, porque estava concluindo o estágio olímpico. O meu pai também, na época do Beira-Rio, eles vinham toda hora fazer campanha aqui, e sempre
o pai ajudava, o pai fazia isso, o pai nunca foi cônsul, mas ele falava em Colorado aqui, era o Arnildo, o Hugo, eram os mais fanáticos, né? Eu, graças a Deus, eu vi a inauguração de 69 e vi a reinauguração quando reformaram o estádio. Eu fui nas duas. Pegou os dois. Fui nas duas, Mas conta mais sobre o armazém do teu pai, assim, porque eu me lembro daquelas tulhas, o que vendia tudo? Eu era muito pequeno, não vendia entendia tudo muito. Que era mantimento, tudo, só que era tudo a granel, né? Feijão, arroz. Feijão, arroz, erva, farinha, açúcar. E o pai tinha uma lata de pescado, se chamava herring, aquela sardinha na salmoura, e na época de veraneio, na época, tu sabe, Gramado abria em julho, vinha o pessoal das férias, e depois em dezembro, janeiro, fevereiro, era o veraneio que a gente chamava. Então tinha muita casa de veranista que eles vinham ali no pai, conversavam, e o meu avô tinha uma criação, ele é apicultor, ele tinha um mel, eles às vezes vinham procurar também, sabiam que o meu avô tinha, e era um mel de primeira qualidade, né? E aí o que acontecia, aquela lata de sardinha, só meu pai tinha aqui na cidade, porque vendia avulso, pegava, quanto o senhor quer, pesava, a balança eu tenho até hoje em casa, a balança do armazém ali está lá na minha casa, funciona perfeitamente. Vai ter gente ligando amanhã para ti querendo essa balança, viu? O pessoal de restaurante adora colocar uma... Eu sei. Tu sabe que eu tinha dado ela para minha filha, e a minha filha um dia disse assim: ô pai, põe na tua casa, isso é uma lembrança do pai, do teu pai, do armazém. Realmente, está lá na minha casa, lá exposta. Um rádio que era do meu avô, que funcionava a válvula. O Wilmar Wagner lá conseguiu fazer ele ligar de novo, só que ele, enquanto tinha a rádio ali perto de casa, pegava, o AM ele funcionava, mas ele só pegava a AM, depois que terminou, agora, mas tá lá, se eu engato a tomada, ele liga, ele fica, é a válvula ainda, e segundo a história conta, o meu avô escutou a Copa de 54 naquele rádio, e era alemão, né? A primeira personalidade que eu me lembro de ter conhecido quando eu era criança aqui em Gramado foi o Tesourinha, que era o atacante do Inter. Sim. Um dia, meu pai era gremista, mas sempre atendeu todos. Sim, né? Me lembro do teu pai. E ele chegou no hotel e eu me lembro dele e o Tesourinha assistindo por um rádio desse tamanho, um jogo de futebol, acho do Inter ali, e eu ali pequeno, impressionado que... Sim, escutando aquilo. Um grande craque estava ali na minha frente. Era assim, muito bacana. Eu não me lembro, o teu avô não foi dono da churrascaria aqui, onde era a farmácia do BS? Sim, ele era do lado ali. Ele tinha a churrascaria do lado da farmácia do BS, onde hoje fica o fabuloso mundo de chocolate ali da Caracol. Eu tenho uma foto ali na frente da churrascaria. Churrascaria Vera Cruz. Quando veio um pessoal de São Paulo, Calçados Lirba ali, do falecido Fleck, não sei se te lembra do seu Fleck, era o seu Aloysio Wittmann ali também, o Wittmann, o Fleck, tinha mais um sócio agora, não estou lembrado. E aí veio um senhor de São Paulo, mas ele pesava, acho, 250 quilos. Eu tenho a foto até hoje, eu era um guri de uns 10 anos, acho. Então eu lá e o cara eu do lado daquela pessoa, né? Meu Deus, eu era perto dele. Franzino. Ele era viajante, como a gente dizia, vendedor, né? A gente dizia, na época dizia viajante, né? Ele representava a empresa bem na frente da churrascaria ali. E eu acho que era teu avô que estava ali na foto. Até uma hora dessa eu vou te mostrar ela. O avô, meu avô, o Cides, teve o restaurante ali, uma churrascaria, provavelmente ele está junto ali. Sim, eu acho que foi ali na época. Tem muita história, a gente conheceu aqui, meu Deus, as famílias todas aqui, né? Esses dias ainda eu estava falando ali com o Milton Wittmann ali, da família Wittmann ali. O Milton era meu colega de aula, né? E agora ele está em Santa Maria, ele era professor universitário. A gente assim vai...
são várias fases, né? E tu estava falando também do Gramadense. Eu vou no Gramadense desde o tempo que eu era gandula, que nós ficávamos em cima do monte de couro da calçada do Ortopé para pegar a bola para jogar de volta. Para depois, no final do jogo, o falecido Cartana, ele pedia para nós tirar as redes, aí ele dava uma bola para a gente jogar uns 10, 15 minutos. Era uma festa para a gurizada, né? Beto, por falar em Gramadense, desse período do Cartana, tempos depois, você virou atleta do Gramadense. Como foi? Jogou no juvenil e depois foi para a equipe principal. O que me levou ao campo do Gramadense é que meu pai sempre foi muito companheiro. O pai trabalhou a vida toda na bilheteria. O pai ia no campo para trabalhar, ou na Copa ou na bilheteria. É aqueles voluntários, sabe? Seu pai do Pequinhas, o Alfredo Becker. Assim tinha uma equipe. O meu pai estava sempre lá. E eu, desde pequeno, estava atrás, né? Onde o pai ia lá no campo, a gente ia junto. Aí, como a maioria dos gramadenses da minha época, nós começamos com o seu Adail. De grande mesmo. Olha, que boas lembranças. Outro dia eu estava lembrando com o Xaxinha do seu Adail. Aí o seu Adail, seu Banana, não me dribla, seu Banana, larga a bola. Era o chavão do seu Adail. Era uma época muito legal. Ali eu tenho também ainda a recordação da turma toda que jogava com o seu Adail. Olha, aquilo foi marcante. Aí a gente foi crescendo, aí num período de juvenil, o falecido Marcílio, o falecido meu pai, e o seu Breno, que era um agente do Correio. Me lembro, era goleiro. E aí eles pegaram o juvenil, aí nós montamos um juvenil, jogamos, acho, 2, 3 anos. Foi dali que saiu o Cartaninha, o Batata, o Eloy, eu... quem mais jogava ali, o Celinho, não sei se te lembra, o irmão do Gregório, que trabalhava na madeireira de Dinamia. Ele morava ali atrás do CTG. Lembro do Edésio Rec. Mas o Edésio já é mais velho. O Edésio não começou no Gramadense, ele veio do Palmeiras, ele, o Lauro, o Sérgio também. Mas o seu Adail, então, era a turma aqui, nós passávamos o domingo todo jogando bola. Partida, jogamos muito poucas, né? Porque naquela idade, todo mundo 11, 12 anos, não tinha contra quem jogar. Então era entre a gente mesmo. Aí depois do juvenil, infelizmente o seu Marcílio sofreu aquele acidente, que ele teve uma amputação não sei, da mão, que ele se machucou, aí ele se afastou, daí ficou o meu pai, e um dos braços direitos dele era o Érico Schneider, que era o secretário, e arrumava jogo todo fim de semana para nós, que ele estava viajando por aí, e jogamos em Taquara, jogamos contra um monte de time. Aí fizeram uma vez um livro de ouro aí para comprar um fardamento novo, depois foi deixado lá no Gramadense. O Roque Mosquen, era muito bacana. E daí aí o que aconteceu? A gente foi ficando... Eu com 17 anos, não só eu, o Batata, o Cartaninho acho que era um pouco mais velho, o Eloy era um pouco mais velho que eu, aí nós subimos para o Gramadense. Foi a partir de 68, 69. E aí em 72 vocês ficaram campeões. Nós ganhamos em 70 e 72. E 2 vezes vice, quem ganhou foi o Atlético San Chico. Era a guerra, era nós e o Atlético. Ou era nós ou era eles. Teve um ano que nós perdemos um jogo para eles e eles perderam um jogo para nós. Aí foi aquele jogo célebre da pauleira lá em Nova Petrópolis, que ele terminou empate, e aquele ponto que nós perdemos lá em Nova Petrópolis, o Atlético ganhou o campeonato. Mas também teve um na década de 70, eu acho que tu sabe da história, aquele de do Flávio Balzaretti? Não, de 9 contra 10. Isso eu nunca tinha visto no futebol. Recordo. Não, nós vinha jogando o campeonato, e aí nós tivemos que jogar 3 jogos, nós estávamos perdendo para o Serrano em Canela, fechou de cerração. Aí tivemos que jogar de novo, o jogo começou 0-0, e aí nós empatamos, ali nos beneficiou. Aí teve um outro jogo aqui que nós estávamos ganhando do Nova Petrópolis de goleada, e fechou de cerração. Aí nós conseguimos ganhar de novo, mas só por 1-0. E teve o jogo da final, que foi aqui no Gramadense e Serrano de Canela. O Serrano de Canela estava jogando para o Atlético de São Francisco, porque eles não tinham mais chance. Nós tínhamos que ganhar do Serrano para ser campeão.
Aí o que aconteceu? Nós estávamos aqui ganhando o jogo de 1-0. O juiz era Orion Sater de Mello. Ele deu uma entrevista que foi o jogo que ele errou, que ele tinha feito. Faltava, acho, uns 15 minutos. O Lauro Reck tinha sido expulso e eu também tinha sido expulso. E em Canela, aquele que foi prefeito de Tramandaí, a família de Canela, não me lembro agora o nome dele. Ele tem um apelido. Ele também, ele estava expulso. Vender. Aí ele também, ele e eu fomos expulsos junto, num lance lá, o falecido Foguinho largou a bola e ele meio que chutou e eu cheguei, e aí deu um arranca-rabo e fomos dois para a rua. Aí faltava 15 minutos para terminar o jogo e eu não sei o que o juiz ficou com medo. Nós estávamos ganhando o jogo por 1-0 e suspendeu o jogo. Tá? Aí o rapaz lá de São Francisco, que era muito forte na federação, né? Era o Tércio Tedesco lá, ele mandava lá em Porto Alegre na federação. Julgaram o jogo, fizeram jogar de novo. Mas o que todo mundo estranhou foi o seguinte: o Gramadense entrou com 9 jogadores, os 9 que estavam jogando, não podia trocar. Quem estava no banco não precisava nem se fardar porque não ia entrar. E o Serrano de Canela com 10. E o jogo começou de 0-0. Aí eu lembro que quem enlouqueceu naquele dia foi o Sérgio Reck e o Lírio Mazotti. Aí ganhamos de 3-0 aqui. Aí nós fomos campeão aquele ano. Aquele jogo ficou na história. Tem até foto lá no Gramadense, foto do time com 9 jogadores. Ninguém entende por que aconteceu. Mas a federação mandou jogar assim. E assim houveram outros jogos, aquele de Nova Petrópolis, lá em São Francisco, do Flávio que tu falou, foi aquele jogo que o Dirceu fez a estreia, a reestreia. Tomou um frango de largada. Tomou um peru, mas depois ele fechou o gol. Né? Depois ele... e aquilo tem o Pequinha, que foi ao Rio de Janeiro fazer a reversão naquela época, tinha que ir na CBF fazer a ficha de volta de amador. Outro dia ele contou a história. O Pequinha te contou a história. Ele contou para o Luia, estava o Luia entrevistando. Aquilo foi histórico, cara. E na época o campeonato aqui os times de Canela. Nós não perdíamos para os times de Canela. Quando ia mal, empatava. E eles ficavam bravos. Era um timaço ali, era Foguinho, Eloy Terres da Luz, você na zaga, Canela. Ou de lateral esquerdo. Quem era o lateral esquerdo? Não, eu às vezes jogava de lateral, eu jogava na zaga, o Negão Canela, o Beto, aquele que trabalhava no Hotel Serra Azul. Beto Opala. Ele chamava o Beto eu e ele Beto Opala. O Enoir, o Caminhão, nós chamava, era o Caminhão, era o apelido dele quando jogava. Aí o Írio, o Batata, o Cartaninha, o Sérgio Reck. Batata foi o melhor atacante que eu vi jogar no Gramadense. O cara mais cartimbeiro que tinha, né? Ele era uma espécie de Romário, eu acho. Ele era goleador, né? Goleador, oportunista, batia muito bem na bola, batia falta. O Renato, eu sou 3 meses mais velho que ele, nós tínhamos a mesma idade, né? Ele era 3 meses mais novo que eu. Aí depois nós fundamos o Gegra, se lembra? Tu sabe qual era, o que significava o Gegra, né? Outro dia me falaram, mas eu não me lembro. Jorge Weber, Eloy Terres, Gilberto Chambre, Renato Dinsman, Altivo Becker. Gegra. Formamos o time. Tá aí. Mas eu joguei pouco no Gegra, depois fui para o Nacional, salão aí. Te interessou mais para aquela cor vermelha do Nacional? É que eu era aqui, a gente morava aqui no bairro, aqui, o Feire, o Fran, o falecido Feire, o Fran, o Luia, a gente jogava junto. Aí o Renato Tizotti era muito amigo do Feire e Fran, então o Renato Tizotti jogava com nós também. Pegava de goleiro. O Paulinho Drexler também jogou uma época. Então a gente era aqui, né? Não que eu não me desse com a turma lá. Quem veio me convidar foi o Pequinha para jogar no Gegra. Aí ele formou as iniciais, né? Mas assim, a Gramado da época, assim, todo mundo se conhecia, né? Sim, uma coisa que hoje não é mais possível. E até a gente estranha. Eu tenho uma passagem, esses dias eu estava parado aqui com a minha esposa aqui, sabe, de manhã ali na frente
da Sociedade Recreio ali e vinha vindo. Eu achei que era o Rui que estava vindo lá, né? Aí eu disse para ele, vamos esperar ali, vou conversar com o Rui. Daí era o Beto Drexler. Aí o Beto Drexler, quando nos viu, ele levantou as mãos assim, gramadense, e veio nos cumprimentar, como se fazia tempo que ele não encontrava ninguém de Gramado, né? E realmente, quando a gente se encontra aí, tanto é que hoje de manhã, quando nós nos encontramos, a gente comentou lá que o lugar que a gente se encontrava era mercado, feira, farmácia, depois da nossa idade. É assim, infelizmente. E tem saudade daquele tempo? Nossa Senhora, eu me criei aqui jogando, brincando aqui na rua com os amigos ali, o Roger Bach, o Feire, o Fran. O Fran até hoje diz que ele não virou Chico, porque eu sempre chamava, em vez de chamar ele de Chico, que ele é Francisco, chamava ele de Fran. Aí todo mundo conheceu por Fran e ficou Fran. Porque eu vim morar ali com 4 anos e a gente brincava sempre, eram os amigos dali, né? Também tinha tu te lembra, não sei se tu vai te lembrar do seu Willy Klemer, tinha o Noldo e o Jorge Klemer. Eu não me lembro, não me recordo, mas minha mãe fala, meu pai e minha mãe ele tinha uma alfaiataria aqui, no prédio dos Mané, aqui onde era o prédio onde morava a falecida Vera Green, do lado ali tinha, ali ele era o alfaiate, o seu Vilibaldo Klemer. Ele é ali da linha Araripe, né? A mulher dele, eu acho que é parente dos Dinibia ali, e o Jorge e o Noldo. O Noldo tem uma passagem na época, não sei se ele se envolveu na época da ditadura, ele e o Paulinho Ratke, né? Eles eram esquerda. PTB? Na época, ali tem uma história bem comprida ali. Esse tempo atrás, tu vê como é que o mundo é pequeno, né, o Miron? Eu fui a Porto Alegre, estava me hospedando lá no Plaza para fazer uma intervenção cirúrgica, e aí nunca mais tinha visto a família, a Yara, a irmã deles. Aí daqui a pouco uma senhora, um casal ali saiu lá de dentro do Plaza, nós ali esperando os carros, para pegar carro. Aí ela disse, nós vamos a Gramado. Aí eu olhei assim, eu disse, Yara? Ela, sim, sou eu. A Yara Klemer, da irmã do Noldo. Mas olha, desde que tinha ido embora de Gramado, nunca mais tinha visto ela. Eu sabia que ela morava em Rio Grande, né? Porque o Jorge um dia me procurou. O Jorge ele andou aqui, ele tinha um apartamento ali na Bavária. E aí a gente conversou de, meu Deus, mas esse mundo é pequeno. Se encontrar na portaria do Hotel Plaza, eu acho que 60 anos, acho que praticamente uns 60 anos que eu não via ela. E assim a gente sente saudade, sabe, daquela época de jogar bola aqui na frente da igreja. Outro dia eu falei, porque era o meu campinho de futebol, era à frente da igreja. Ou sentar ali nos bancos da praça, ouvir o Osvino Micaelso e o Valdir do Carmo lá da Floresta, pegar aquelas papel celofã com pente e fazer uma bandinha ali. Eles faziam um show ali que até os caras de fora paravam para ouvir, sabe, aqueles veranistas, né? Então era muito bacana. E eu conheci muita gente de Porto Alegre por causa do Armazém do Pai, né? Que eles vinham aí, os veranistas, aí eles faziam, eu ia lá na avó do Fábio, pegar o bilhete, aí vinha ali, o pai montava as compras, botava no porta-mala da bicicleta e ela levava. Eu que entregava os ranchos lá, conhecia as famílias ali, todas as famílias. Esses dias, inclusive, eu vi E eram famílias tradicionais de Porto Alegre. Eles vinham, Esses dias eu vi que deu uma discussão aí na rede social ali, que uma das casas ali da família Schreiner, sabe? Atrás ali quem entra, que atravessa ali da Nervoso para o outro lado, na primeira esquina só, ela é do lado esquerdo. A família Schreiner, ele era dono daquelas tinta de sapato. Não sei se te lembra aqueles vidrinhos que vinha com a rolinha assim, que a gente pintava no couro. É a família Schreiner. Então ele era um dos clientes. E uma coisa que me marcou também, ele tinha na época aqueles Plymouth, aqueles carros, tudo importado, não tinha carro nacional, e ele tinha um motorista, e o cara vinha de cap assim, e ele chamava ele de Neves, seu Neves, mas ele era de origem africana. Ele chamava ele de Neves, mas ele era engraçado, né? Eu digo, mas olha ali,
e motorista. Não, e naquela época ter um motorista, o cara tinha que ser muito rico. Não, eles eram uma família bem abastada. Aquela área deles agora, que eu vi que cercaram ali, a casa estava ali até há bem pouco tempo. Mas assim foi mudando. Eu conhecia muito também o dono da Vila São Pedro, ali, o seu Toledo Born. Esse era um que vinha de Porto Alegre, aqui pela Nova Petrópolis, dobrava aqui na São Pedro. Tem que explicar para o pessoal mais novo onde é que era a Vila São Pedro. A Vila São Pedro como é que eu vou te explicar? É ali em cima do lado do hospital, né? Aquela área enorme ali, que agora está sendo urbanizada, né? Eles estão... Está sendo construindo lá casas de luxo, on time. E aquela parte de baixo ali também fazia parte, aquela entrada ali onde já tem aquelas construções ali. Entrava pela rua Augusto Zatti, era final da Augusto Zatti. O seu Toledo Born, ele vinha de Nova Petrópolis, entrava aqui, parava no meu pai aqui no armazém, fazia as compras e subia e ia reto lá para cima do morro, né? Eu sei que tinha aquela piscina famosa, não sei se tu chegou aí lá. Eles tinham uma piscina enorme lá, e só, claro, de vez em quando a gente ia lá dar uma piruada, né? Mas eu nunca tomei banho lá, mas eu sei que tinha. Na minha época a gente ia no lago ali do hoje Parque das Orquídeas, lá da Dona Nelson, lá, e de vez em quando a Dona Terésia, acho que era o nome dela. Tereza Nelson. Chamava Tereza, né? Mas era Terésia. Aparecia lá e dava uns tiros de espingarda para cima para tirar a gurizada lá do lago, né? E a gente ia lá também para ver as pombas lá, que ele tinha uma criação de pombo-correio. Sim, né? Pombo-correio. O pombo-correio dele, ele usava, ele mandava mensagem para o antigo Hospital Alemão, que hoje é o Moinhos de Vento. Sim. E o pombo trazia penicilina de lá. Sim, aquilo era uma maneira dele fazer transporte mais rápido, alguma coisa. Eu lembro dos pombos dele. O doutor Carlos Nelson, também a esposa, para mim foram... o doutor Nelson, vamos especificar, o cara mais multifacetado que Gramado já teve, porque ele era bom como médico, era bom como pintor, tem pinturas ótimas, era bom como marceneiro, ele que ensinou a Gramado a construir escadas, né? Que é até hoje uma dificuldade na marcenaria. Ele era do pombo-correio e era criador de orquídeas. Orquidófilo. Ele foi uma pessoa assim que representou muito para Gramado, né? E aquela área ali, quem conhece, aquilo é um santuário. Comprou do João Leopoldo Litt aquela área. Pois é, tu vê. A gente conhecia todas as famílias na época aqui, né? E a gente sente aquela... Hoje em dia as pessoas estão muito fechadas, né, em si, cada um está no seu grupinho, e agora com essa... Eu vejo a gurizada, no meu tempo a gente queria estar na rua, hoje em dia está num celular, está num videogame. Por isso inclusive que os clubes sociais foram fechando, né? Exatamente. Antigamente... fazia uma reunião lá, todo mundo ia, prestigiava. E hoje em dia está todo mundo aqui. Eu acompanhei uma sociedade, a Minuano. Minuano agora está quase se extinguindo. Ela praticamente foi a ideia surgiu do vô da Mari Accorsi. Maria Helena Accorsi, o avô dela, pai da mãe dela. Aqui no armazém do pai, um dia ele comentou, por que não fazem um clube mais popular, que só tinha a sociedade de recreio? O recreio era status, né? E aí ele falou ali, daí tinha o senhor Eduardo Hahnemann e o seu Eduardo Dalry, o meu pai, e começou a avançar a ideia. E eu lembro que os primeiros bailes da Minuano, não sei se tu conhece a história, um foi feito aqui no hotel, que eu acho que era o Hotel Central. O outro foi lá no Hotel Sperb, e um lá na avenida, no salão, lá que tinha ali na descida do 28, ali tinha, eu não me lembro de quem era, acho que era dos Fassbinder. E o primeiro baile foi em hotel, e levava as crianças, tinha um quarto para a gente ficar lá, eu botava a gente dormir. É bem assim. Aí no segundo já não me levaram. E aí a Minuano surgiu, meu pai ia ser homenageado
como um dos sócios fundadores, ele faleceu no ano 2 antes que eles fizeram a festa. Qual é a idade que o pai tinha? 58 anos. Foi cedo. Né? A mãe com a mesma idade também. Aquele acidente que nós sofremos lá. Os dois eu perdi com a mesma idade. E eu me lembro que a Minuano também foi uma coisa que surgiu ali numa conversa ali no armazém, sabe? E, o vô da... Aquele acidente foi uma coisa trágica para Gramado, né? Eu lembro. Em que ano ocorreu, Beto? 87. Era uma viagem para onde? Foz do Iguaçu. De ônibus? De ônibus. E o acidente ocorreu onde? Foi perto de Sarandi. E quantas pessoas morreram ali? Naquela vez, 7 morreram na hora. E o português, que era casado com a Portuga, casado com a irmã do Queu, acho que era. Ele morreu 3 dias depois. E até hoje... E ali você perdeu... 4 familiares. 4 familiares. A mãe, a sogra, a cunhada e o concunhado. Imagino. Nós éramos 11 na viagem. Eu estava com meus 3 filhos. Graças a Deus. O meu sogro sempre que dizia para mim, ele assim, eu fico, como é que diz assim, me conformo, eu perdia. Ele perdeu a família. Os 3 moravam com ele. Mas vocês ficaram aí para criar os filhos, senão quem aqui ia criar? Ele sempre me dizia isso, o pai da mulher, né? E realmente, mas Isso é uma das histórias mais tristes, assim, nos anos 80, eu me lembro, assim, só daquele rapaz que matou toda a família, tiro, botou num corcel e depois cometeu suicídio ali. O vizinho ali do seu Albano Schneider, como da família... Não ali da Várzea Grande. Eu sei o nome, mas não vamos dar... Foi assim. Eu sei que essa excursão, a nossa sorte foi que ia uma outra excursão atrás de Gramado, da Sergatur, na época, e eles estavam assim 1 hora e meia atrás de nós, e foi os que nos salvaram, que nos socorreram mais. Porque, sabe, num acidente de madrugada, ninguém para, né? Ainda mais... E eu lembro que muita gente foi transportada dentro do porta-mala do ônibus, né? Que naquela época não tinha ambulância para buscar, não tinha nada, né? Claro. Mas... Beto, deixando um pouquinho para trás essa história triste, que realmente foi uma tragédia familiar, quando é que o Banco do Brasil entrou na tua vida? Olha, eu trabalhei, sabe que eu trabalhei. Eu comecei a minha vida profissional, primeiro emprego. Primeiro lugar que eu trabalhei foi com o seu Lindolfo Ruschel. Meu pai me botou lá para ele deixar eu aprender a datilografar, eu era o boy dele, mas não me pagava nada. Só para datilografar, para aprender, né? Porque ele tinha máquina, tinha escritório, o Pedro Lindolfo Ruschel. Né? Aí depois eu fui trabalhar com o falecido Sérgio Vaz, ali no escritório da Madeireira, aqui na Salgado Filho. Aí eu fiz concurso da prefeitura. Eu trabalhei 5 anos na prefeitura de Gramado, concursado. E aí a gente sempre tentava o Banco do Brasil. E aí em 76 eu fui trabalhar no Banco do Brasil. E aí 3 anos depois o banco fez um concurso interno para a gente subir de grau, né? Que o banco tinha carreira, né? E aí eu fui parar em Piancó, na Paraíba, sertão paraibano. Essa eu não me lembrava. Eu fui. Ficou quanto tempo lá? Eu fui para ficar 2 anos, mas eles começaram a trazer a gente de volta com 1 ano. 1 ano e pouco, muita gente não se adaptou. Na época, quem era o diretor tu vai se lembrar dele, o Barnes era o diretor do... Eduardo Barnes. Ele era o diretor do funcionalismo, cuidava dessa área do FUNCI, a gente dizia. E aí ele disse o seguinte, que ele queria misturar um pouco os funcionários. Então, fui eu e um outro gaúcho, fomos parar em Piancó. Aqui da agência foi o Galho, que era de Caxias, e eu que passamos no concurso. Ele foi para uma cidadezinha na divisa de Pernambuco com a Paraíba, e eu fui direto para Paraíba. E como é que foi a experiência? Foi... Olha, Mirão, foi assustador, assim. Eu, graças à minha esposa, porque eu estava casado e tinha uma filha com 2 anos.
Então a mulher me deu força, sabe? Porque o choque foi grande. Outra realidade. Nunca tinha saído daqui, né? E é uma situação, as cidades naquela época era sofrido, né? Hoje já está melhor, eu já tive lá várias vezes, eu tenho um afilhado, fui lá casar ele, e tem amigos lá, e os caras dizem, mas o que tu perdeu aqui? Eu não perdi nada aqui, eu vim aqui ver vocês, os amigos, né? A gente volta pela amizade, não é pelo lugar, né? Mas já melhorou bastante. Eles Trabalhou quanto tempo no Banco do Brasil? 22 anos. E você está aposentado há quanto tempo? Já estou há bastante tempo. É. Quase o mesmo tempo esse. Que na época, quando começou aquela onda de mudar a lei, quem pôde sair, saiu, né, Miron? A gente não... E emprego no Banco do Brasil, na época, era o emprego, né? Eu tinha um pai de uma colega minha lá que me ajudou lá quando eu fui para lá, que ele dizia, como é que ele dizia assim... vestibular para filho de pobre é concurso do Banco do Brasil. É que na época o banco ainda é, né? Mas na nossa época muito mais, né? A gente tinha carreira, tinha futuro, eu brinco. tinha um bom salário e só, claro, eu me sujeitei aí, né? E fiquei lá o tempo que ia ficar, o tempo que fosse necessário, mas a gente voltou. Aí eu voltei para São Francisco de Paula, depois eu voltei para Gramado. Na realidade, eu fiquei em torno de 30 meses fora de Gramado. Nunca tinha saído daqui, né? Há 40, 50 anos atrás, tu tinha o prefeito, o vice-prefeito, o padre, do banco. O juiz e o gerente do banco. E o gerente do banco. Era uma autoridade. E tinha mais uma aqui em Gramado, era o gerente da CRT. Te lembra? Lembro. Esse grupo era convidado para tudo, além dos vereadores e tal, né? Sim, isso eram uns cargos que concentravam, né? Todo... Hoje em dia, com o digital, eu não sei nem quem é o gerente do Banco do Brasil aqui, vou pedir desculpa, tenho amigos dentro do Banco do Brasil, mas eu não conheço o gerente do Banco do Brasil de Gramado. Mas eu, como ex-funcionário, também não conheço. Eu vou ali no banco e eu procuro o Marcelo, que é daqui, que os outros são tudo estranho para a gente. E eles nem querem saber. Hoje em dia o banco, tu é um número. Se tu não está dando resultado, na nossa época a gente chamava todo mundo pelo número, pelo nome. Ia lá, o cara queria dizer o número da conta, não precisa, já sei, já conhecia todo mundo, né? Era do tempo de ligar para o cara e dizer que o papagaio tinha vencido. E ter que ouvir quem é que tirou o segundo lugar, né? Não, o problema era engraçado, já que tu fez uma brincadeira, eu de manhã eu pegava a lista, né, e tinha que ligar para alguns, já sabia de cor os telefones, não precisava nem procurar o telefone, já sabia, né? Do pessoal que atrasava o pagamento. Precisava avisar, olha, aconteceu isso, quem sabe e tal, né? Mas havia muito companheirismo, a gente tinha muita confiança. Hoje em dia é bem mais complicada a situação, né? Naquela época, o fio de bigode valia muito, né? Hoje, nem coisa assinada, às vezes, não vale, né? É verdade. É complicado, mas isso é o mundo. Beto, foi muito bom ter conversado contigo aí. Você tem uma memória fabulosa aí. Continue assim, espero que continue. Porque é através desses relatos que a gente vai construindo reconstituindo, né, a história de Gramado. E eu tenho uma preocupação muito grande, né, porque parte dessa história ela tá passando, está ficando para trás aí, né? Quem é que vai contar a história de Gramado depois que a tia Iraci, o Gilberto Drexler e o Romeu Rigel partirem dessa? Eu imagino isso. Né? Então, assim, nós da Gramado TV temos essa preocupação em manter em seu arquivo essa memória viva, repositório, né? Disso aí. Eu realmente, assim, o Miron, eu lembro de muita coisa. Claro, a gente tem que ser, como é que diz assim, tu tem que perguntar que eu conheço, né? Agora, para ir falando assim, né? Eu respondo, a gente sabe. Às vezes, alguma coisa a gente... quem era, tal, mas daqui a pouco vem a memória de novo. E eu me criei aqui,
A gente não tinha inimigo, sempre me dei com todo mundo, sempre fui amigo de todo mundo. Nunca nenhuma porta se fechou, nem para mim, nem para o meu pai, para minha mãe. Minha esposa, graças a Deus, também me apoia. E que maravilha. A gente já está casado há mais de 50 anos, então eu não me arrependo nem um pouquinho. Parabéns, Beto. Tá bom, parabéns. Obrigado, Miron. O Histórias de Gramado volta na quinta-feira que vem. A gente faz o programa toda quinta, a partir das 20 horas aqui na Gramado TV. Tem reprise na programação 24 horas também, aí que a gente tem no canal 6 da Claro, na Adilnet, na RBT e na Unifique. Então, o programa fica passando muito tempo. E agradecendo, é claro, a Golden Lagueto Multipropriedades, hotéis de alta qualidade em Gramado, e também a Claro. Você merece o novo. A Claro que está patrocinando hoje o nosso programa aqui e que é líder em telefonia em toda a região, Gramado e Canela, e que vem crescendo com qualidade ao consumidor. Até quinta que vem. Histórias de Gramado, oferecimento Lagueto Golden, Multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.